deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Cara, ele vai precisar voltar a titular, porque a gente precisa botar esses dois Léos aí pra dar uma descansada, cara. Assim que o Danilo tiver à disposição, eu tenho que tirar o Léo Pereira um pouco. E no jogo seguinte eu tenho que tirar o Léo Ortiz. E fazer a dupla de Danilo e Léo Pereira. Não vai ter jeito. Voltando o Danilo, o primeiro jogo que o Danilo puder jogar vai ser Danilo e Ortiz. O segundo jogo o jogo seguinte, o segundo jogo do Danilo, vai ser Danilo e Léo Pereira. Aí depois eles se degladinham lá para ser titular. Eu acho muito difícil você tirar a titularidade do Léo Ortiz. Embora o Léo Pereira esteja jogando pra cacete, filho. A bola que o Léo Pereira tá jogando, assim, acho que é a melhor fase dele. Ele já teve uma fase que chamou mais atenção, só que o parâmetro dele era menor. E aí ele, obviamente, ia se destacar muito mais. Mas hoje o parâmetro dele é gigante e ele tá indo muito bem, cara. Ele tá indo muito bem em todas as fases do jogo. Fase de construção, saída de bola, bola longa, passe em entrelinha. A única coisa que ele não tem ainda, e talvez ele não consiga ter comparado ao Ortiz, é a capacidade que o Ortiz tem de progredir e driblar ao mesmo tempo. De vez em quando ele faz isso. De vez em quando ele percebe que, ó, tô com cobertura aqui, Pulgar tá fazendo a saída de 3 com a gente, o Wesley tá aqui do meu lado, de vez em quando ele dá uma arrancada, consegue se desvencilhar de 2, 3 jogadores e dar um passe bom. Isso o Ortiz consegue fazer porque ele é um meio campista que joga na zaga. Mas o Léo Pereira, cara, tá certamente, tá tranquilamente na fase técnica dele melhor no Flamengo. Ele só não tá chamando tanto atenção porque a disputa ali tá sinistra. E o Danilo, quando voltar agora, tomara que seja contra o Grêmio mesmo aí, porque vamos lá, já que a gente precisou poupar o Danilo até aqui, e o próximo jogo do Flamengo agora na Libertadores, na quarta-feira, se eu não me engano, contra um adversário bem mais fraco, eu não veria tanto problema. Tu acha o Córdoba mais fraco? Eu acho mais fraco do que o que restou no nosso grupo, pô. No nosso grupo tem 3 adversários. Aí tu tem o Córdoba, tu tem o Táchira, que é o mais fraco, e tu tem o outro altitude, não é isso? Se eu não me engano? A LDU. Isso aí. Eu achei que você estava fazendo um comparativo com o Tátira. Eu já ia falar, que isso? Não, pô. Não, ele é o mais fraco do grupo. E a gente vai jogar. Tem um detalhe para esse jogo aí, tá? Eles pouparam o time inteiro no fim de semana pelo Campeonato Argentino. Perdem por 1-0, mas até o goleiro foi reserva. Então os caras vêm com sangue nos olhos para fazer história na Libertadores, tá? Já que é a primeira vez que eles estão participando. Então, por isso que eu. Se a gente for pegar a sequência do Flamengo, os times mais fracos que a gente enfrentou do Táchira até o Grêmio provavelmente vão ser Táchira e o Vitória nessa ordem. Vai ser o Táchira pior e o Vitória é um pouquinho melhor do que o Táchira, até por ter jogadores que estão mais habituados a enfrentar o Flamengo e tudo mais, então o nível de enfrentamento acaba ficando um pouco mais elevado do que o Táchira tem a viagem. Mas olhando para o grupo do Flamengo, o adversário mais acessível que tem agora, que a gente já enfrentou o Táchira, é o Central Córdoba, principalmente jogando em casa. Eu sei que não é um time completamente desprezível, apesar de ser um estreante, mas vai enfrentar o Flamengo em casa, e se eu não puder ter o Danilo ali, eu até vou conseguir não ficar muito, muito decepcionado, não, porque ele tá há mó tempão afastado. Se eu puder ter o Danilo ali, eu já tenho que botar, mano. O Danilo vai poder jogar contra o Central Córdoba, aquela ideia inicial de ser só contra o Grêmio, caiu por terra, ele tá em perfeitas condições, não tem dor, no exame tá suave, já tiro o Léo Pereira desse jogo. Já não bota o Léo Pereira aí, bota o Danilo, e vão pro jogo. Contra o Grêmio, tira o Léo Ortiz. Aí depois, irmão, quando for jogar contra a Juventude, Vasco e etc., aí a gente pode decidir quem é que vai ser o titular de acordo com o nível de atuação dos 3 caras. Eu acho muito difícil tu chegar e dar uma carteirada do nada e botar o Danilo como titular eternamente, por mais que ele não se quebre nunca mais. Eu acho que tu precisa fazer aquela zaga ali dar uma rotacionada, e é o natural que vai acontecer, porque dos 3 ali, só quem não tem histórico de lesão, eu acho que é o Ortiz. O Léo Pereira tem um histórico pequeno com o Flamengo, tá numa sequência pesada, já tá jogando no sacrifício, que a gente sabe, e o Danilo é mais velho, enfim, a gente já tá vendo ele fora de combate aí por um tempo. Então, assim, podendo voltar contra o Grêmio, porra, eu acho que tá tranquilo, eu acho que dá pra suportar o Léo Pereira e o Léo Ortiz ali. Dos 3 adversários que a gente tem na Libertadores, o que sobrou agora não é o mais complicado de todos, então se eu precisar eventualmente no meio do jogo botar um moleque, eu acho que não é tão complicado botar um moleque, principalmente se o Flamengo conseguir construir um bom resultado logo no início.
jogando no Maracanã. E aí, contra o Grêmio, dá uma rotacionadinha. Eu quero o Danilo saudável, mano. Se eu tiver que esperar até o Grêmio pro Danilo não se quebrar nos próximos 10 jogos, beleza. Eu concordo plenamente com o Renan. A partir do momento que você tem o Danilo à disposição, e se o Flamengo está colocando o Danilo à disposição do Felipe Luiz, é porque ele tem condição de jogo, velho. Então, se o Danilo tem condição de jogo, pelo amor de Deus, entra, Danilo, porque os Léos precisam descansar. Pelo menos um deles. E aí cabe a fisiologia olhar quem tá mais próximo de estar fudido ali e preservar um pouco, porque senão estoura. E por que eu fico preocupado? Eu fico preocupado porque o Felipe Luiz tem medo de usar a base, mano. Simplesmente isso. Você pega o Córdoba, Central Córdoba aí, que eu concordo com o Renan, não é o time mais fraco do grupo, mas antes do LDU, continua ainda no nível abaixo. Pô, tu vai jogar em casa. Porra, bicho, você não confia no João Vitor, não, cara? Você não confia no Iago? Você não tem alguém que você possa confiar que seja oriundo da base para dar um descanso? Ou pelo menos entra com os dois Léos, deixa o Danilo no banco, e aí no segundo tempo o Flamengo ganhando de 2-0, por exemplo, troca os dois, mano. Bota dois meninos da base ali, ou então bota o Danilo e mais um, entendeu? Eu acho que falta um pouco de coragem pro Felipe usar esses meninos para poupar esses caras, mano. Porque eu fico preocupado da gente estar forçando muito a barra e ficar quebrando jogador atrás de jogador. Vai chegar naquela, igual eu falei pro Tite. Eu falei, Tite, você vai estourar o Cebolinha. Tite, você vai estourar o Cebolinha. Aí o Tite vinha na porra da coletiva dele e falava, o Bahia é um baita jogador, que o Bahia elogiava um zagueiro, elogiava e não botava o menino para jogar. Elogiava o menino do meio para frente, mas não substituía. Tinha 5 substituições para fazer, fazia 2, 3. Aí eu falei, vai estourar o Cebolinha. Ele foi lá e estourou o Cebolinha. Quer dizer, se tem coragem de mexer, coragem de dar uma segurada na onda, na minutagem do cara, não estourava o Cebolinha, que tá na recorrência dela, tá sofrendo até hoje com essa lesão da época do Tite estourando ele. Então eu acho que, pô, se o Danilo tiver à disposição, beleza, bota o Danilo para jogar, nem que seja no segundo tempo. Bota o João Vitor para jogar, nem que seja no segundo tempo. Bota o Iago, nem que seja no segundo tempo. O Flamengo tem zagueiro na base, diferente do que não tem de atacante. O Flamengo hoje não tem atacante na base. Pra você chegar e falar assim, pô, Juninho tá com cãibra, Pedro tá fora. Quem vai? Dá pra subir alguém da base? Ah, não adianta vir pra mim com o Chola, não adianta vir pra mim com o Felipe Tereza, não adianta vir pra mim com esses caras. Eles não são atacantes de profissional do Flamengo ainda. Podem um dia vir a ser, mas não são ainda. Agora, de zagueiro não. De zagueiro nós temos 2 aí que foram capitães na categoria de base, tanto do Flamengo quanto da seleção brasileira. 2 zagueiros que o Felipe Luiz trabalhou muito tempo com eles. Né? Então, assim, dá para confiar nesses moleques. A gente já teve a oportunidade de ver o Flamengo nas categorias de base e ver esses meninos, vendo que eles têm essa veia de saber o peso da parada, né? O Berlim que colocou o Wallace Ian, o Felipe Luiz demorou pra caralho pra botar o Wallace Ian também, contra o Tátira. Pra mim, o Wallace Ian podia ter entrado no intervalo do jogo contra o Tátira. Podia ter entrado até ontem também, não entrou. Até ontem também. Então, assim, eu acho que o Felipe tem um pouquinho de medo de colocar esses caras. Ele até me surpreendeu ao colocar o Everton Araújo ontem, que para mim não tá à frente do Alan, por exemplo. Então, se fosse para colocar um volante ontem, eu colocaria o Alan ao invés do Everton Araújo. E ele me surpreendeu. Eu falei, beleza, dá oportunidade pro Everton Araújo. Tomara que ele não faça cagada, né? Porque já tava 2-1 pro Flamengo. Tomara que ele não repita aquela cagada contra o Inter, né? Que ele perdeu a bola e gerou um empate, para dar essa confiança, para ele conseguir performar, e ele conseguiu, entrou legal, né? Pouco minuto, mas conseguiu ali dar passe certo. Então, assim, falta coragem pro Felipe, tá? Falta coragem. Tem zagueiro suficiente para isso. E, cara, é isso. Se o Danilo tiver à disposição, use o Danilo. Por quê? Porque a gente não pode estourar o Danilo. O que significa isso? Entrar o Danilo de titular e fazer o cara jogar 80 minutos. Não é para fazer isso. Mas se o cara está à disposição, se o departamento médico, a fisiologia, botou o cara no banco para o Felipe Luiz poder usar, é porque ele pode ser usado. Utiliza. Porque os Léos, a gente está precisando olhar para os Léos. O Léo Ortiz está jogando um jogo atrás do outro, jogou com a seleção brasileira, é um cara participativo. Ontem, por exemplo, eu não sei se vocês repararam. Eu acho que ninguém reparou, na verdade, porque eu estava olhando o chat enquanto vocês narravam e não lembro de vocês terem comentado isso ontem. Mas o Léo Ortiz tem uma hora que ele parece que bota a mão na posterior da coxa direita. Aí ninguém reparou isso, nem no chat, nem vocês na narração. E eu fiquei com medo, porque a câmera, na hora que ele ia botar a mão na coxa, tipo assim, ele dá um pique. Tava 2-1 pro Flamengo já, o Vitória tenta um contra-ataque pela esquerda, ele dá um pique, chega primeiro e joga a bola para lateral. Dá um chute para lateral. E assim que ele dá o chute, ele bota a mão atrás. Falei, fudeu.
Aí na hora que ele vai continuar a mão para trás, o câmera corta pro cara bater o lateral. Aí na hora que volta, ele só tá levantando aquela bermudinha interna, tá ligado? Aquela coladinha, aquela bermudinha de ciclista, né? Ele só tá... Aí eu falei, opa, beleza. Então acho que ele só botou a mão ali para arrumar o shot. Mas, cara, imagina se dá uma zicada no Léo Ortiz nessa daí, de mãozinha atrás da coxa. Então, assim, a gente não pode deixar estourar. E o Renan citou bem, o Léo Pereira tomou aquela porrada lá, que, porra, muito legal o Léo Pereira tá jogando bola, porque, bicho, a gente ali no lugar do Léo Pereira, com aquela entrada que ele tomou lá naquela dividida, na real, né? A gente aqui não tava aguentando andar por uma semana, pô. E o Léo Pereira pareceu ser uma lesão séria lá, saiu até andando e tá aí jogando 90 minutos, jogando bem. E o Renan tá certo. Se tiver jogador pra usar no lugar desses caras, pelo menos por um tempo, usa. Então, Filipão, vamos entrar pro jogo contra o Córdoba jogando a sério, levando a sério, como o Flamengo, como Libertadores. Vamos fazer 2-0 no primeiro tempo, vamos mexer na zaga. Tem 5 substituições para fazer, pô.